para a gente refletir na noite de hoje. Pobres de espírito está no início do Sermão da Montanha, quando Jesus juntou os seus discípulos e falou sobre as bem-aventuranças. Mas pobre de espírito é uma expressão que raramente usamos, e até em algumas situações, de forma equivocada, a gente fala que a pessoa que não está muito bem, não age corretamente, é uma pessoa pobre de espírito. Será que é isso? Será que foi isso que Jesus quis dizer com o pobre de espírito? É o que nós vamos ver na noite de hoje. Primeiro, a passagem. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. Isso foi Jesus, está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. O que será pobre de espírito? Vamos ver. Antes disso, começa com uma expressão bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Vamos lá. O que quer dizer bem-aventurados? Significa ser feliz. A expressão bem-aventurado fala de uma profunda e permanente felicidade que, segundo Jesus, pertence a todos que possuem as qualidades descritas por ele nas bem-aventuranças. Se a gente for lembrar de algumas, ele diz que bem-aventurados são os aflitos, são os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores. Então esses são os bem-aventurados, ou os que se candidatam ao reino dos céus, a serem felizes. Pobres de espírito. São os pobres financeiramente? Antes de continuar, eu vou fazer algumas colocações aqui durante a apresentação, que são de reflexão íntima, tá? Vocês vão pensar, vão raciocinar por conta de vocês. Não é necessário responder. Mas aqui eu estou fazendo uma pergunta. Esses pobres de espírito são os pobres financeiramente? Será que são? Muitas vezes conhecemos pessoas que são desprovidas de recursos materiais, que são extremamente brigadas com Deus pela situação em que vivem. Será que é deles o reino dos céus? Será que o fato de estarem vivendo aquela condição faz com que eles se habilitem ao reino dos céus, mesmo com toda a ingratidão ao que o Pai deu nessa encarnação? Não. Então, os pobres financeiramente não são os pobres de espírito aos quais Jesus se referia. Rodolfo Carigares, no livro Sermão da Montanha, diz que são aqueles que, aspirando à perfeição e comparando com o ideal a ser atingido, o pequenino grau de adiantamento a que chegaram, reconhecem o quanto ainda são carentes de espiritualidade. Mais à frente, Antônio Luiz Saião, no livro Elucidações Evangélicas, diz que são os despidos de orgulho e de vaidade, reconhecendo que tudo deve ao Criador, que nada possui, nenhum apego tem aos bens do mundo, cuja privação nenhum sofrimento lhes causa. Esses são os pobres de espírito, aqueles que então estão completamente desligados das questões materiais. E aí a gente pensa um pouquinho, né? Se Jesus diz que deles é o reino dos céus, como é que será que nós estamos nessa situação? Como é que será que nós estamos com relação às questões do mundo material? São perguntas para a gente ir pensando durante a apresentação. Humildade. O tema humildade está diretamente relacionado àquelas pessoas que eu falei anteriormente.
Porque quem se reconhece que nada tem, quem se reconhece que tem muito a melhorar, quem se reconhece que tudo depende de Deus, tem em si a humildade. A humildade faz parte das suas condições, né? Então aquela pessoa humilde é aquela pessoa que reconhece que ainda há muito a crescer, há muito a melhorar, que ainda é bem pequeno ante o objetivo que foi traçado. Os humildes nunca mostram saber quem sabe e nunca dizem ter o que tem. A modéstia é seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que sabem o que não sabem. Hoje, um dos maiores pensadores, considerado o maior intelectual que a Terra já teve, é conhecido por uma frase que diz: só sei e nada sei. Ou seja, com essa expressão, Sócrates se tornou o sábio mais considerado nos dias atuais, ao afirmar que nada sabia. Ele observou, analisou e viu a complexidade do mundo que ele se encontrava e, através de uma simples dedução, chegou à conclusão que não sabia muita coisa. Hoje ele é considerado um dos maiores sábios que já existiu. Sem humildade, nenhuma virtude se mantém. Está lá no Parábolas e Ensinos de Jesus de Caibá Schutter. Sem humildade, nenhuma virtude se mantém. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, eu consigo para vocês verem, no capítulo 11, o Sermão do Monte, tem uma passagem muito interessante que Jesus tinha começado a fazer suas pregações, a sair falando sobre a Boa Nova, e com isso havia contaminado as pessoas, havia tocado aos corações de alguns. Mas um dia, Levi tinha uma casa bastante confortável, recebeu 3 conhecidos e vieram falar com ele, que queriam ingressar nos trabalhos. Levi virou para o primeiro e falou assim: mas Lisandro, o que você pode fazer aleijado como você é? E você, Áquila, como é que você pode fazer alguma coisa se foi expulso da sua casa por problemas gravíssimos acusados pela sua família? E você, Pafos, com as suas aflições, acreditas que vai fazer alguma coisa? Que pode contribuir com alguma coisa? E aí, os 3 que haviam ouvido de Jesus que ele havia vindo para salvá-los, que o amor de Jesus os confortaria e os levaria ao reino dos céus, reconhecem naquelas palavras de Levi algo muito forte e que realmente tinha a ver com eles. Cabisbaixos, os 3 viram as costas e vão embora. Logo depois, Jesus chega à casa de Levi junto com André, e aí começam a conversar com Levi, um papo descontraído, quando Levi começa a contar a Jesus toda essa história. E aí ele ouve do mestre o seguinte: Levi, nós não devemos duvidar do amor e do trabalho de qualquer coração que tenha vontade de fazer o bem, que tenha vontade de entrar para as lides do bem. Não é o simples fato deles estarem nas condições que estão, de vencidos do mundo pelas dificuldades, que eles não serão úteis ao trabalho. E Levi argumenta: mas eu queria apressar o reino de Deus, o reino dos céus, da terra. E aí pensei nos pescadores mais fortes. E Jesus, com todo carinho, com todo amor, entendendo, ele comenta com Levi: mas para
aqueles que são os vencedores do mundo. Para que a boa nova? Para aqueles que não têm preocupação senão a de manter as suas questões materiais. A mensagem vem para aquele que está doente, aquele que está no erro, aquele que está em dificuldade. A palavra de Deus, tocada a esses corações, resplandecerá em brilho de amor para os próximos. A história segue, mas o que eu queria trazer disso tudo é a questão da humildade, a questão de ser humilde e, com toda a dificuldade que se tem, se colocar à disposição do trabalho. Vocês perceberam a página inicial que falava? Eu separei aqui, mas eu guardei uma frase. Sedes fraterno para com seus irmãos. Ajude aos seus irmãos. Todos nós dependemos um dos outros para evoluir. Ninguém consegue crescer sozinho. Mais à frente nós vamos falar mais sobre isso. E o espírito pobre? O que seria o espírito pobre? Eu acho que nenhum de vocês aqui deve ter conhecido alguém com um espírito pobre. Vou relacionar alguns, tenho certeza que ninguém conhece. Por exemplo, alguém orgulhoso que diz: eu sou mais eu sou melhor, eu sou mais eu, que anda com o nariz em pé. Acho que a gente não conhece pessoas assim. Também não conhecemos egoístas. É meu, tudo meu. É tudo meu. Cheguei primeiro. Também tem pessoas vaidosas. O meu é melhor. Essa questão da vaidade é tão interessante que às vezes alguém numa conversa chega para outra. Não estou falando de ninguém aqui, tá? Vira e fala assim: gente, olha só, meu amigo, essa semana eu passei mal, tive uma dor de barriga tremenda, mas olha, foi terrível. E aí o amigo ao ouvir fala assim: mas a minha foi pior. Eu tive uma dor de barriga, que deu uma dor nas costas, resultou numa dor de cabeça, e aí fiquei de cama 3 dias. Ou seja, até na doença o outro tem que ser melhor que o outro. Mas isso a gente já superou, com certeza. Invejosos. Nossa, eu quero. Não sabe nem o que é que o outro tem, mas eu quero. O que é aquilo que ele está fazendo ele rir? Não, eu quero também. Aquela roupa, olha que roupa bonita. Olha que isso, olha que aquilo. Eu quero para mim. Ele tem, eu quero também. Mas ele trabalha. Ele trabalha 12 horas por dia, 6 dias por semana. Mas eu quero ficar descansando em casa e quero para mim a mesma coisa que ele. Sabe o que eu vou fazer? Vou arriscar na Mega Sena. E aí, mais uma vez, a gente tem um caso de invejosos. Haroldo Dutra, quando comenta uma passagem sobre esse assunto, diz que todas essas pessoas que têm o espírito pobre, elas vivem num completo desespero, porque se julgam maiores que Deus. Imaginem isso, alguém que tem a pretensão de ser maior do que Deus, ou porque é muito inteligente, ou porque tem muitas posses, acha que pode ter e dominar e controlar isso, colocar a situação que quiser, e muitas das vezes é surpreendido, como eu costumo dizer lá no nosso curso, pelo martelinho da dor. O martelinho da dor vem na nossa cabeça e põe! E aí, no exercício de humildade, ante toda dificuldade, a gente procura ajuda. Mas primeiro a gente tem que sofrer. Primeiro a gente tem que sentir fundo para procurar. Agora minha pergunta: precisamos
mais uma vez, para a gente levar para casa. Precisamos realmente sofrer tanto. Nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo muito, muito importante em nossas vidas. Temos uma conhecida muito querida que conviveu conosco aqui na casa durante um tempo, que reclamava disso. Falava assim: Deus não podia ter dado livre-arbítrio para a gente, porque a gente sempre escolhe errado. Ela falava isso, não podíamos ter livre-arbítrio, porque aí Deus decidiria por nós e nós não erraríamos. E quando perguntado, e o mérito? E o mérito, onde ficaria? Né? A gente tem condições de escolher o correto, ou não temos? Jesus, quando foi perguntado sobre o maior dos mandamentos, colocou a seguinte expressão: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Este, o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus capítulo 22 e 37. Como é que estamos neste quesito? Lembro aos queridos que aqui estudamos e temos como base o Livro dos Espíritos. Alguém já ouviu falar? Alguém conhece? Alguém conhece Allan Kardec? Kardec codificou a doutrina espírita e trouxe o Livro dos Espíritos, e os Espíritos, respondendo à questão 625, disse que o nosso modelo, que o nosso exemplo, que o nosso guia era Jesus. Modelo é o quê? Modelo é algo a ser seguido. E aí, Jesus nos disse: amarás teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos falar de trás para frente. Primeira coisa a fazer, primeira coisa e urgente a fazer: precisamos nos amar. Porque se ele diz: amarás o próximo como ama a ti mesmo, nós precisamos nos amar primeiro. Não é isso? Para isso precisamos nos perdoar. Precisamos ter paciência conosco. Precisamos ser tolerantes conosco. Precisamos sempre dar novas chances a nós mesmos, sabedores de um longo caminho que temos a percorrer, mas que esse caminho só vai se passar, só vai se dar passo a passo, vencendo cada etapa. Como é que a gente vai chegar a amar ao próximo? Não vou falar nem de Deus, não vou falar de Deus, não vou falar ao próximo. Como é que a gente vai respeitar o próximo? Como é que a gente vai cuidar do próximo, se muitas das vezes a gente não tem cuidado conosco? Nós precisamos refletir sobre isso diariamente. E precisamos, principalmente, não nos acomodarmos. Porque por conta da reencarnação, né, essa bênção divina que Deus nos proporciona, muitas vezes questões que poderíamos resolver, elas são adiadas por conta da nossa
nossa vontade, da nossa pretensão de permanecer no erro, do que a gente gosta, do que a gente prefere. Agora eu pergunto, né? O que a gente prefere? Uma vida feliz ou o sofrimento? O que a gente prefere? O que a gente prefere? As questões morais, espirituais ou as coisas materiais? Aquelas que não vão nos acompanhar após o desencarne deste corpo material. Isso aí é uma reflexão individual importantíssima. A que estamos dando mais relevância? A dificuldade que temos com o nosso irmão, porque pisou no nosso pé, ou um companheiro na casa espírita, porque eu queria encher os copinhos d'água e ele entrou na minha frente. O que está sendo mais importante para nós? Se nós pensarmos nas mensagens dos espíritos superiores, todas são de incentivo, todas elas são nos direcionando, mostrando o caminho. A própria vida do Mestre Jesus é um exemplo de dedicação e de serviço ao próximo. Em um momento algum ele pensou nele, até quando preso na cruz, sofrendo o que sofria, pediu ao Pai: perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Agora, com que frequência a gente vem buscar o ensinamento e ele simplesmente deixa o nosso pensamento quando cruzamos o portão e vamos embora? É para a gente pensar em casa, antes de repousarmos o corpo, pensarmos no nosso dia a dia. Falamos de Jesus, agora vamos falar de um outro caso. Olha só que coisa legal, esse aqui é mais fácil. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. É o Espírito da Verdade falando em Paris, 1860, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5. E aí, espíritas, nós nos amamos? Ou a gente está convivendo, está levando, está apenas esperando o tempo passar? Nós temos preocupações com os nossos próximos dentro de uma casa espírita? O Espírito da Verdade trouxe mais um ensinamento que é importante para o nosso crescimento. O Espírito da Verdade ajudou Kardec em muitas etapas do Livro dos Espíritos. Aí eu pergunto a vocês: amai-vos? Será que dá para amar? Será que dá para amar os espíritas? Entre os próprios espíritas? Não sei, eu acho que não. Aquele cara me olhou com um olhar diferente. Não gostei dele. Eu falo com ele. Não cumprimento. E estou atrasado, tem que tomar o passe. Passa atropelando todo mundo. Hoje não tem mais fila de passe, né? Organizando. Mas antigamente se furava até fila de passe. Ou pior, em pleno templo espírita, aonde uma reunião espiritual acontece, vocês já devem ter visto esta palestra, nesse momento, aqui, começa antes
dos trabalhos, no mundo espiritual estão sendo tratados irmãos em dificuldade, a gente faz um burburinho, um blá blá blá, que prejudica, que atrapalha. Eu não vejo isso, por exemplo, eu não sou um frequentador, mas numa igreja católica, por exemplo, eu não vejo esse blá 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 lá no meio do. Falam, né? Na igreja mesmo, né? Na igreja. Eu não vejo blá blá blá, não. Vejo as pessoas orando, né? Qual é a diferença para a nossa casa? Qual é a diferença para esse tempo religioso? É porque muitos de nós não consideram isso um tempo religioso. Muitos de nós, infelizmente, ainda acham que isso aqui é um clube, que a gente tem que vir socialmente durante toda terça-feira ou domingo, e ver os amigos, tomar um passezinho e ficar recarregado para a outra semana. Nós precisamos pensar profundamente no que a gente tem feito, no que a gente faz. Muito será dado, ou melhor, muito será cobrado a quem muito for dado. Precisamos pensar nisso. Mais umazinha, essas aqui eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Fora da caridade não há salvação. Simples, direto, objetivo. Caridade é essa, gente? É só material? Quem pensa que é só material está enganado. A caridade, ela é muito mais espiritual do que material. É uma prece feita ao irmão, que a gente sabe que está em dificuldade. É um apoio que a gente consegue dar, sabendo que alguém precisa da nossa ajuda. É um braço estendido para aquele que está necessitado. Estamos num mundo de provas e expiações, temos necessitados ou não? Ou melhor, estamos necessitados ou não? Porque uma vez nós vamos estender a mão, mas na outra nós vamos precisar da mão estendida para nos ajudar, para nos levantar. É igual que a nossa campanha, né? Tem uma campanha, nem é tão nova, que está passando na TV, que mostra que as pessoas acreditam que vão ganhar na loteria uma chance de 1 para 50 milhões, mas não acreditam que precisam de sangue, e 1 a cada 4 pessoas precisam de sangue durante a sua vida. Aí volta aquela minha pergunta anterior: qual é a maior relevância em nossa vida? O que nos prende mais? Questões materiais ou questões espirituais? Aqui nós dedicamos mais tempo às coisas materiais ou às coisas espirituais? E aí, analisando muito friamente essas questões, eu cheguei a uma conclusão aí, sou eu falando, eu, André, falando. Nós gostamos de sofrer. A maioria de nós gosta do sofrimento, porque nós temos o caminho, nós temos as informações para como devemos agir, mas poucas vezes fazemos. E a pergunta que não quer calar: por quê? Será que vamos esperar que aquela marteladazinha venha bonita na cabeça, que a dor doa bastante, para que a gente procure agir diferente? Tenho certeza que entre todos aqui há pessoas que fazem muita coisa. E com essas eu gostaria de me desculpar se eu estou sendo enfadonho com a minha fala. Mas eu estou falando para mim, estou falando para vocês e para muito mais espíritos desencarnados que estão aqui também.
Precisamos acordar. Porque existe a lei de causa e efeito. Essa lei é uma lei diferente. A lei dos homens é possível burlar? É possível burlar a lei dos homens, não é? E essa aqui é possível burlar? Como é que se burla a lei de causa e efeito? Como? Porque muitas das vezes que as coisas parecem escondidas, tem um cara que é onipresente. Onipresente quer dizer o quê? Está presente em todos os lugares. E aí, consegue se burlar? É sofrimento ou é castigo a lei de causa e efeito? É sofrimento, é castigo? É sofrimento e castigo junto? É maldade de Deus? Pai malvado? A cada um segundo suas obras. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 27. Os avisos, as informações vêm de muito tempo. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem é que planta banana esperando colher laranja? Quem é que planta alguma coisa esperando colher algo diferente do que plantou? É sensato isso? Agora, quem planta o amor, quem planta a tranquilidade, a paz, a benevolência, a paciência, então os pezinhos precisam ser muito, muito regados. O que vamos colher com isso? Não há injustiça, não há erro. Sabe por quê? Porque Deus é perfeito e essa é uma lei divina. A lei de causa e efeito, ela é imutável, ela é correta. Muitas vezes vemos irmãos no sofrimento e não entendemos por que aquele irmão tão bom está sofrendo. Isso é questionar a lei de Deus. O passo de perguntar, ao invés de perguntar isso, nós devemos apoiar esse irmão no que for preciso, no que for necessário, porque nenhum sofrimento vem de graça. Deus não cismou com a cara de alguém falando: gostei de você, de você, de você, de você, e manda alguma coisa. Não é assim. Não é assim que funciona, porque Deus é justo e bom. Deus é Pai, e o Pai cuida de seus filhos. Como? Educando. E como se educa alguém que é mal criado? Como se educa alguém que prefere as coisas que já foram informadas que não levam a um bom caminho, colocando de volta no caminho? E o que normalmente coloca no caminho? O sofrimento e a dor. Infelizmente, não tem escolha. É assim. É injusto? Não, não é injusto. Vamos voltar a falar da humildade, aquela que sem ela nenhuma virtude se mantém. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, faz surgir o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Em todas. Carência de humildade. A criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada na sua condição real de espírito. O que é muito triste. Pessoas que poderiam fazer muito por outras, mas infelizmente tem o egoísmo, tem o orgulho, tem tudo
arraigado nela. Cultivar a humildade é avançar para a frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é esquecer todo o mal e recomeçar a tarefa do amor a cada dia. Isso é fundamental. Nós precisamos lutar conosco todos os dias. A luta é conosco mesmo. Porque ninguém aqui vai, no estalar de dedos, conseguir vencer suas más inclinações. É com esforço. Com esforço a gente consegue conter essas más inclinações. E esses esforçados que tentam conter as suas más inclinações são os espíritas. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em conter suas más inclinações. Ou seja, nós não somos enganados, nós não estamos enganados que temos más inclinações, encarnados nesse planeta ainda, nos candidatando a planetas melhores. Mas como manter essa candidatura? Precisamos agir. Agir como? Do jeito que a gente vem fazendo, um pouquinho diferente. Aí é individual. Aí cada um pensa por si, porque muitos fazem, muitos agem, muitos tentam, muitos conseguem, conseguirão, outros ainda têm dificuldade. Por isso precisa raciocinar e pensar no que pretendem para as futuras encarnações. Vou fazer um parêntese aqui e falar sobre uma situação que muitas pessoas escutam e é muito dito, né, nos meios religiosos, né, que muitos serão chamados, poucos escolhidos, né? A porta estreita. Tem a história da porta estreita, não tem? Durante muito tempo eu tive medo dessa porta estreita. Acho que eu não vou passar na porta estreita, não. Não vai dar. Só que, uma vez adepto, né, estudando a nossa doutrina, o que a gente aprende? Estamos evoluindo. Uns mais rápido, outros mais devagar. Hoje eu não me candidato, não consigo passar pela porta estreita. Mas alguém duvida que um dia vai passar? Ou que algum de nós vai passar? Alguém duvida? Estamos todos evoluindo? E o próprio Cristo diz assim: nenhuma ovelha será perdida. Nenhuma. Isso serve para que nós nos enchemos de energias boas, para que a gente se anime, para que a gente valorize o que já consegue, para que a gente minimize o que não consegue ainda. Nenhuma ovelha será perdida, nenhuma, nem o mais terrível dos fascínoras que estão encarnados hoje no planeta Terra. Ele vai sofrer um pouquinho. O martelinho para ele vai virar marreta, mas ele vai ter oportunidade de cuidar. Ele vai ter oportunidade de crescer mais uma vez, porque Deus é Pai, Deus é justo, Deus é amor, Deus é por todos nós. É tão Pai, é tão carinhoso, é tão amoroso, que nos concede um irmão espiritual 24 horas ao nosso lado. Às vezes a gente esquece dele, mas temos o nosso irmão espiritual, o anjo da guarda, ou não temos? Temos. Agora, a gente escuta o que ele fala.
Quando a gente fala da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que é aquela que Kardec pergunta aos Espíritos, se os Espíritos influenciam nossas vidas, a resposta é bem taxativa e diz: muito mais do que imaginais, na verdade, eles vos dirigem. E aí, muitos de nós ligam a essa resposta, sabe a quê? A obsessão. Estou obsidiado, os Espíritos estão me dirigindo. Aí eu pergunto, se nós tivéssemos humildade, cooperação, amor ao próximo, será que os obsessores teriam chance de chegar perto de nós? Que tipo de espíritos nos influenciaria? Porque Kardec na pergunta, ou melhor, os espíritos da pergunta não disseram que eram espíritos obsessores, falaram dos espíritos. E se dessemos oportunidades a espíritos do bem para nos guiar? Que tal? Será que queremos ou queremos os outros? Aqueles que estão com a gente muitas vezes. É para a gente pensar. Essas passagens, essas da próxima slide, estão no livro Pensamento e Vida do Emmanuel, lá no capítulo 24, da psicografia do Chico. É uma apostila que a espiritualidade usa quando vamos reencarnar. Então eu tirei esses trechos para que a gente veja o que é nos dito toda vez que vamos reencarnar. Aí, não é novidade para nós. Tudo, gente, é questão de hábito. Hábito é algo importantíssimo de se cultivar, os bons hábitos, óbvio. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina, ainda naquele livro, tá? Exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. E sabe como é que é tratado isso? Olha só: binômio, ilusão, desilusão. Encarnamos e somos iludidos pelas questões materiais. Desencarnamos e somos desiludidos pelo esclarecimento dos espíritos. Encarnamos de novo e somos iludidos pelas questões materiais. Desencarnamos mais uma vez, nos arrependemos do que fazemos e somos esclarecidos mais uma vez pelos irmãos espirituais. E aí encarnamos novamente e continuamos nesse ciclo até quando? Até quando? Iludindo e nos desiludindo. Olha, eu preciso reencarnar nessa próxima encarnação e eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente. Aí de repente desencarna com todos os débitos que tinha e mais alguns. É para a gente raciocinar. Somente adotando a bondade e o entendimento com a obrigação de educarmos e com o dever de servir como hábitos automáticos para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Importante, muito importante, porque a gente não perca as oportunidades de fazer o bem. Todo dia há uma oportunidade, há uma chance de fazermos o bem. E a gente não pode perder essas oportunidades. Temos que estar atentos, mesmo que seja uma prece direcionada a alguém que vimos no caminho do nosso trabalho ou da nossa família, que a gente, através da prece, possa endereçar aquele irmão que está sofrendo algo de bom. Se fizermos disso um hábito, nós vamos ser surpreendidos orando por todos.
até por aqueles irmãos que cometem desatinos porque estão em dificuldades ainda não alcançaram um grau de maturidade para não cometer mais. E aí estaremos caminhando sobre regras da espiritualidade maior, seguindo o modelo que é Jesus. Lá no mesmo livro, Pensamento e Vida, Emmanuel, Chico Xavier, capítulo 20. E para a gente encerrar, eu trouxe uma música como sugestão. A minha ideia era que nós ouvíssemos a música e escolhêssemos uma passagem dessa música para as nossas vidas. É claro que se fosse toda seria maravilhoso, mas vamos ser moderados. Vamos escolher uma e eleger para o nosso dia a dia, nos esforçar para chegar próximo ao que a música, ao que a letra da música fala. Ok? Claro, quem quiser, né? Nada é obrigado. Alguém pensou que é muito difícil qualquer uma das situações, confie mais em si mesmo, porque o Cristo, quando teve entre nós, disse: vós sois deuses, podereis fazer o mesmo que eu faço, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda. E eu garanto a vocês que ele não estava brincando, ele confia em nós. Agora, nós precisamos confiar em nós. Somos filhos de Deus, centelhas divinas, e podemos muito. Basta agir, basta querer. Uma boa noite a todos, fiquem em paz.